Olá, hoje vamos dar prosseguimento aqui no nosso treinamento de plantação de igreja. Eu quero falar com vocês a respeito de crescimento integral. Um conceito aí que eu tive conhecimento a primeira vez através do livro com o mesmo nome do pastor Pascoal Piragini, e onde a gente trata sobre a questão do crescimento da igreja em todos os seus aspectos. Como a gente pode perceber, ou quais são as métricas que nós vamos usar para verificar se uma igreja é saudável ou não? Será que uma igreja que simplesmente tem um crescimento numérico pode ser considerada uma igreja saudável? Será que uma igreja que tem ali um crescimento qualitativo do entendimento teológico pode ser considerada uma igreja saudável, ou uma igreja que tem uma relevância na sociedade? Então, essa ideia do crescimento integral nasceu de um teólogo do Instituto de Fuller chamado Orlando Costas. O Instituto Fuller, nos Estados Unidos, é a faculdade de onde se desenvolveu todos os métodos de crescimento de igreja. Então, de lá saíram grandes nomes aí, fundado pelo McGraven, que influenciou o mundo todo nessa questão de crescimento de igreja. E meados da década de 80, um americano com esse nome meio brasileirado, chamado Orlando Costas, verificou que todas essas metodologias de crescimento, elas visavam apenas o crescimento numérico, e que ele não entendia aquilo ali como uma questão saudável da igreja. Uma igreja que meramente cresce ali numericamente não pode ser considerada uma igreja saudável, porque ela às vezes não tem profundidade teológica, ela não tem uma profundidade relacional. Ao mesmo tempo, naquela 880, ele verificou que uma igreja que meramente tenta aprofundar o entendimento, como geralmente são as igrejas históricas, o entendimento teológico da sua membresia a respeito de alguns conceitos teológicos, não pode ser uma igreja saudável se ela não tem um crescimento numérico. A igreja, como um organismo vivo, ela precisa crescer. Então ele verificou que, no seu doutorado, que geralmente a igreja tende a dar uma ênfase maior aonde o pastor é mais qualificado. Então, se o pastor é um grande mestre, a igreja vai buscar ali um crescimento teológico. Se o pastor é um grande evangelista, ela vai tender a buscar um crescimento numérico. E ele levantou no seu estudo, o qual eu acho muito interessante, 5 áreas que uma igreja precisa crescer para ser considerada saudável. A igreja precisa, então, ter o crescimento numérico, de onde ele vinha ali, já que é um organismo vivo, nós temos um mundo para alcançar, e esse organismo precisa crescer e se desenvolver numericamente. Ele também acrescentou que a igreja precisa ter ali um crescimento relacional, né, um crescimento lateralizado ali na nossa relação uns com os outros. Afinal de contas, a igreja é uma família, nós somos irmãos e fomos chamados para essa grande família de Deus, e nós precisamos ter comunhão uns com os outros e precisamos ter ferramentas que nos conduzam a esse crescimento. A igreja precisa ter um crescimento racional, da razão da sua fé, um crescimento do entendimento profundo da teologia bíblica, da palavra de Deus. E a igreja também precisa ter um crescimento diaconal, ou seja, um crescimento de relevância na sociedade. A igreja precisa fazer a diferença na sociedade. Se uma igreja fechar as portas, a cidade tem que sentir falta. A gente é a luz do mundo. A gente está aqui para ser sal da terra. A gente está aqui para implementar, né, o reino de Deus e iluminar a sociedade caída, contaminada pelo pecado. E mais para frente ele acrescentou uma 5ª área de crescimento, chamado de crescimento litúrgico, que é o entendimento de adoração comunitária, crescimento do ambiente de adoração no culto, da oração comunitária, enfim, são 5 áreas de crescimento. E para cada uma dessas 5 áreas, existem 5 ferramentas que desenvolvem mais especificamente essas áreas. Não que elas sejam exclusivas uma para o outro, mas são ferramentas que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês nas próximas aulas.
Então, para o crescimento numérico, nós vamos trabalhar o evangelismo discipulador. Para o crescimento litúrgico, nós vamos estar falando a respeito de um culto fluido, um culto acolhedor. Para o crescimento relacional, nós vamos trabalhar a área de koinonia, de comunhão, pequenos grupos, como a gente tem trabalhado na Igreja Multiplicadora. Para o crescimento racional, da razão da nossa fé, nós vamos trabalhar a área do ensino, né? A escola bíblica discipuladora, as ferramentas que a gente pode estar usando. E por fim, para o crescimento diaconal, as ações de compaixão e graça para imersão na sociedade. São essas 5 áreas aí. Agora, o interessante também, que algumas pessoas, usando essa abordagem do crescimento integral, utilizam, é que para cada uma dessas áreas existe um público-alvo definido, que tem como objetivo levar uma pessoa que nesse momento está totalmente alienada da nossa fé e da nossa comunhão, até o ápice ali, o núcleo, vamos usar ali uma ideia de círculos concêntricos, que seria o serviço e se tornar ali um discípulo, se tornar ali um discipulador, se tornar um servo. Então, isso é muito interessante. Você imaginando uma pessoa totalmente ali alienada, não cristã. Então, no maior círculo que nós temos, o grande público-alvo é a cidade onde a gente está inserido. Qual que é o público-alvo do nosso evangelismo para buscar o crescimento numérico? Toda a cidade ao qual a gente foi inserido ali. Esse é o público-alvo do nosso evangelismo. A pessoa sendo alcançada pelas nossas ferramentas de evangelismo, e nós vamos trabalhar pelo menos 2, ela se torna uma pessoa interessada. E ela vem geralmente para o nosso culto público, seja nos pequenos grupos, mas depois da pandemia principalmente, as pessoas tendem a buscar a aglomeração e buscar o culto de celebração, pelo menos tem sido assim nos últimos anos. Aí esse público de pessoas que estão no nosso culto, nós vamos chamar de interessados. Ali nós temos líderes, nós temos crentes e temos não crentes, descrentes, desigrejados, enfim. Tem um grupo de pessoas que se interessaram pela mensagem que foi espalhada pela cidade e que vieram participar do culto público, que tem como a nossa ferramenta ali o culto acolhedor. Dessa massa de pessoas que está assistindo o culto, que vai ser alcançada pela nossa pregação do Evangelho, pela exposição das Escrituras, pelo louvor, pela adoração, pelo nosso acolhimento ali na recepção, temos como objetivo trazer essas pessoas para um ciclo ainda mais íntimo da membresia, entendendo que elas venham a se arrepender de seus pecados, a ter a experiência do novo nascimento, nascerem de novo. Elas são então integradas à igreja, são batizadas, e ali a gente entra para um círculo menor da membresia. E esse círculo da membresia, as ferramentas que a gente utiliza então, são as ferramentas da comunhão para o crescimento relacional. E desse grupo aí menor dos membros, nós temos como objetivo levá-lo para um novo nível mais profundo ali, um círculo mais profundo, buscando crescimento relacional, que a gente pode chamar esse público de pessoas envolvidas, né? Não estão ali meramente, totalmente comprometidos, mas são pessoas envolvidas que estão ali sendo alvo da área de ensino. E dessas pessoas que estão sendo treinadas, capacitadas no grupo de ensino, buscando um crescimento relacional, nós levamos ela para um núcleo central, que nós podemos chamar de liderança ou pessoas comprometidas, que elas estarão ali servindo e servindo tanto na comunidade, socialmente falando, quanto na igreja local, buscando ali o crescimento diaconal, o crescimento missiológico, o crescimento de relevância da nossa igreja na sociedade. Então, a ferramenta teórica que a gente tem utilizado é a ferramenta do crescimento integral. Nós temos essas 5 áreas, repetindo: evangelismo discipulador, culto acolhedor, comunhão
ensino e ações de compaixão e graça, buscando levar um total não crente a um envolvimento crescente com Jesus através do seu corpo, que é a igreja, vindo da cidade para o nosso culto público, para o nosso ambiente de adoração, do ambiente de adoração para o ambiente de comunhão, do ambiente de comunhão para o ambiente de ensino, do ambiente de ensino para o ambiente de serviço, buscando aí sim, passando por todo esse caminho, uma igreja que é sempre conduzida a um relacionamento crescente com Jesus, crescendo numericamente, crescendo liturgicamente, crescendo relacionalmente, crescendo racionalmente, crescendo diaconalmente. Então essas são as 5 áreas que nós iremos trabalhar, usando uma outra ferramenta para que a gente possa encaixar tudo isso, que chama a ferramenta da igreja simples, mas isso fica uma questão para uma próxima aula. Por enquanto, fique na paz e até mais.